Você provavelmente já acessou alguns serviços digitais como a Carteira Nacional de Habilitação ou o Registro Nacional de Veículos. E por trás dos aplicativos do governo que facilitam o dia a dia dos brasileiros está o trabalho do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Para conhecer mais sobre a empresa e os serviços que ela presta, nós conversamos aqui ao vivo com o presidente do SERPRO, Giliano Gurjão Barreto. Boa noite, presidente. Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os nossos concidadãos brasileiros que nos ouvem. Pois é, presidente, o SERPRO foi criado em 1964 e hoje a empresa é considerada uma das maiores organizações públicas de tecnologia da informação do mundo. Qual que é a dimensão dos serviços prestados pelo SERPRO? Olha, Nazi, o SERPRO, ao longo dessa história, ele evoluiu não só de ser uma empresa voltada exclusivamente para a Fazenda, para o Ministério da Fazenda, mas para uma empresa que atende a todo o governo brasileiro. Então, o SERPRO hoje ele presta serviços de tecnologia da informação para o Ministério da Infraestrutura, para o Ministério das Minas e Energia, para o Ministério da Agricultura, obviamente também para o Ministério da Economia, e disponibiliza hoje praticamente 4.900 serviços digitais para os cidadãos brasileiros por meio do GovBR. Agora, presidente, qual é o investimento para fazer todo esse trabalho? Equipamento, pessoal? Olha, o SERPRO ele tem hoje 7.800 empregados no seu quadro, são 7.800 técnicos. O SERPRO é uma empresa que tem receitas da ordem de 3,5 bilhões de reais e ela investe, tem um parque tecnológico avaliado em mais de 1 bilhão de reais, investe de 300 a 400 milhões de reais por ano em equipamentos, em hardware, em computadores e em tecnologia, em software, em programas que viabilizam esses sistemas que nós oferecemos, que disponibilizamos para o cidadão brasileiro. Agora, presidente, como é que é a estrutura física do SERPRO? Ele está presente em todos os estados brasileiros? Como é que funciona? Olha, o SERPRO não está presente em todos os estados brasileiros, mas está presente em 11 estados brasileiros. São 11 regionais. Então, não só Brasília, mas São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife. O SERPRO tem uma presença nacional, inclusive para atender o governo federal, que tem, obviamente, a sua abrangência em todo o território nacional. Como o senhor acabou de falar, o governo já digitalizou 4.900 serviços oferecidos ao cidadão. E o SERPRO trabalhou no desenvolvimento de muitos deles. Quais que a gente pode destacar aqui? Olha, eu acho que o mais conhecido pelos brasileiros, são os sistemas da Receita Federal do Brasil. Então, toda vez que nós fazemos uma declaração de imposto de renda, nós acessamos o SERPRO. Mas mais recentemente nós disponibilizamos para os cidadãos, para os contribuintes também o imposto de renda pré-preenchido, a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Nós disponibilizamos a carteira nacional, a carteira digital de trânsito, a nossa antiga carteira de habilitação, ela hoje está nos celulares, mas não facilitou muito a vida. Mas não só isso, o cidadão pode pagar as suas multas, daqueles estados que aderiram ao sistema nacional, o cidadão pode pagar a sua multa pelo aplicativo. O cidadão pode acessar serviços do Ministério da Saúde, certificado de vacinação. O cidadão pode acessar por meio do GovBR, dessa grande plataforma que nós desenvolvemos, uma série de outros serviços. Nós temos também, mais recentemente, nós concluímos os testes do embarque mais seguro. Então, em breve nós disponibilizaremos junto com a Infraero um serviço de acesso às plataformas de embarque dos aeroportos por meio de reconhecimento biométrico. Então, há uma infinidade de serviços que o SERPRO tem a honra de participar e oferecer para os cidadãos. Agora, diretor, muita gente tem a curiosidade, Como é que é o processo de desenvolvimento de um serviço como esse que vai facilitar a vida do cidadão? É um processo demorado, é sob demanda? Como é que acontece? Olha, é um processo complexo. Nós começamos algo que nós chamamos de ciclo de desenvolvimento, Então, primeiro nós conversamos com aquele órgão da administração pública que deseja digitalizar ou que deseja oferecer um novo serviço ao cidadão. A partir daí nós definimos os requisitos junto com o nosso cliente, junto com aquele órgão. Depois nós passamos para a arquitetura. Nós temos a arquitetura dos sistemas, o design dos sistemas. A gente tem que moldar aquele sistema a uma certa infraestrutura de equipamentos. Ele tem que estar disponível para o cidadão 24/7. Os níveis de serviços têm que ser de 24 horas por dia.
Na sequência ao desenvolvimento, propriamente dito, né, as pessoas lembram muito do processo de programação, mas aquele é só uma pequena parcela do desenvolvimento. Então, há a programação, depois nós temos a experiência do usuário, né, que se chama o X, onde nós levamos, né, estruturamos aquele serviço para o celular primeiramente. Hoje, o nosso foco é o telefone celular, é onde os 130 milhões de brasileiros que acessam os nossos sistemas preferenciais acessam, e ao final, né, depois da experiência do usuário, testes, homologação e produção. Então é um serviço realmente complexo, né, envolve, por isso, né, o SERPRO tem 7.800 técnicos, né, todos dedicados a oferecer todos esses serviços. E, presidente, essas soluções acabam também trazendo economia, né? Tanto para o governo quanto para o cidadão, que é o mais importante. Sim, nós estimamos, né, números da Secretaria de Desburocratização. Eu acho que um ponto muito importante, né, que essa oferta de serviços, no final do dia, ela combate a burocracia, né? Ela combate a burocracia, ela facilita a vida das pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Quando nós fazemos isso, na Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, mensura tudo aquilo, né, a redução de custos para o cidadão, do ponto de vista orçamentário. Então, nós estimamos que todos esses serviços permitam hoje uma economia de aproximadamente 7 bilhões de reais por ano. Mas há uma economia subjacente que é muito difícil de ser mensurada do ponto de vista financeiro, mas que ela, né, não tem preço, que é a economia de tempo das pessoas, né? As pessoas não precisam ir ao órgão, ou elas não precisam se locomover da sua cidade, ou do seu município, ou do seu distrito, por exemplo, para fazer uma prova de vida, né? Elas não precisam se locomover para acessar, para ter uma carteira digital de trânsito, né? Pode ter em papel, se a pessoa assim o desejar, mas quando o cidadão tem aquilo no celular, na palma da sua mão, né, isso, né, o que economiza de tempo para as pessoas, que elas podem se dedicar ao trabalho e à família principalmente. Isso é difícil de mensurar, mas é sem preço. Presidente, o SERPRO também desenvolve soluções para empresas, inclusive privadas. Como é que é feito esse trabalho e que tipos de serviços são oferecidos? Sim, o SERPRO, ele hoje, quando nós olhamos para a empresa, né, ela é uma das grandes, eu diria que é o maior guardião dos dados dos brasileiros. E esses dados, eles viram informação. O SERPRO disponibiliza para o setor privado certas informações que são importantes para o dia a dia da economia. Então, ela melhora o ambiente de negócios. Por exemplo, toda vez que o cidadão chega no banco, né, e vai acessar o seu banco, o aplicativo do seu banco, quando ele digita o CPF, esse CPF é checado nas bases do SERPRO. Ou ele vai comprar uma passagem de avião, também é checado nas bases do SERPRO. Para além disso, há muitos outros serviços. Eu mencionaria, né, algo importante, né, que às vezes, isso fica, como nós chamamos, no back-office. Então, auditores precisam desses dados para conferir as contas das empresas. A Receita Federal, né, por óbvio, utiliza esses dados também para fazer estatísticas públicas, para fixar, o governo utiliza para fixar políticas públicas. E as empresas utilizam muito esses dados para viabilizar os seus processos de negócio, né, checando, seja biográfica, seja biometricamente, a identidade do cidadão, dentre outros serviços. Agora, presidente, no universo cada vez mais tecnológico, também aumentaram os riscos de fraudes e invasões na internet. O SERPRO também atua nessa questão de segurança? Sim, segurança está no DNA do SERPRO, pela sua própria, né, Constituição, desde a sua criação, inclusive porque ele foi, né, criado e sempre teve um foco muito forte, muito importante na fiscalização e na arrecadação de tributos federais. Então, o SERPRO desenvolveu uma tecnologia de proteção e de segurança que é estado da arte em nível internacional. Além disso, nós disponibilizamos equipes para outros órgãos do governo que assim, né, o necessitem, que assim o requeiram. Nós temos um centro de operações de segurança que hoje é um dos maiores do Brasil. Então, o SERPRO tem, historicamente, né, demonstra que
ele é uma fortaleza, né? Nós chamamos sempre de fortaleza de segurança das informações e dos dados dos brasileiros. Muito bem, nós conversamos com Gileno Gurjão Barreto, que é presidente do SERPRO. Presidente, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Nazi. Muito obrigado, Gabriela.